Fala, meus Championers! Cara, a bruxa anda solta na Champions, hein? O azarão, o Bodoglint, segue vivo, firme e forte, depois de derrotar a Inter de Milão em pleno San Siro. Já tinha vencido lá na Noruega na semana passada por 3-1 e dessa vez não tomou conhecimento, não se intimidou com o tamanho da Inter, tricampeã europeia. Muito humilde, mas muito consciente do que tinha que fazer em campo. Bodoglint venceu de uma maneira justa. A Inter ofereceu quase nada de perigo. É verdade que os primeiros 20 minutos a Inter foi para cima, mas não foi um abafa como a gente imaginava que poderia acontecer. Muitas bolas aéreas, bolas cruzadas, a Inter tentando o gol, apostando na altura do Esposito para conseguir fazer esse gol. Mas, cara, esse time do Bodoglint sabe sofrer, sabe jogar, não deu bola para a pressão que vinha da arquibancada, segurou bonito o 0-0 no primeiro tempo. E aí no segundo tempo, depois de uma falha bizarra do Akanji, cara, uma falha dessas em Liga dos Campeões, aí não dá, né? Não dá para perdoar. 1-0 Bodoglint, depois, 10 minutos depois, 13 minutos depois, 2-0 Bodoglint com o Evian, chutaço cruzado. E aí depois a Inter acabou descontando com o Bastoni, um gol meio polêmico, a bola entrou, não entrou. Mas, cara, é legal ver esse time do Bodoglint jogar. É um time que tem um orçamento muito menor, não tem nenhuma grande estrela na equipe. É um time só com jogadores locais lá da Noruega mesmo. Mas é um time que vai para cima, é um time que ataca, que busca o gol, que sabe se defender, mas que busca o gol. Já tinha derrotado o Inter, como eu falei na semana passada, nessa Champions já derrotou também o Manchester City, já derrotou o Atlético de Madrid em Madrid, empatou com o Tottenham, empatou com o Borussia Dortmund. Então, assim, não é um time bobo, é um time que está afim de incomodar nessa Liga dos Campeões. Já fez história, porque pela primeira vez um clube norueguês consegue avançar de uma fase eliminatória da Liga dos Campeões. O Rosenborg, lá na temporada 96-97, chegou até as quartas de final, mas foi direto da fase de grupos, não tinha as oitavas. Caiu direto nas quartas, pegou a Juventus e perdeu. E agora não, o Bodo consegue avançar nos playoffs e chega até as oitavas de final. O curioso dessa história toda é que antes desse duelo, a gente soube aqui em Milão que o Bodoglint tinha passado 5 dias em Málaga, fazendo toda a preparação por lá. Porque o clima lá em Málaga é mais parecido com o clima aqui em Milão. Imagina, lá em Bodo, extremo norte do planeta, as temperaturas lá sempre negativas, muito frio. Então eles fizeram esse planejamento, essa estratégia de se preparar no sul da Espanha para ter uma temperatura um pouco mais igual, não sofrer tanto na hora que a bola rolasse. E outro fator também, o gramado, porque lá na Noruega o estádio do Bodoglint tem grama sintética. Com tanta neve não tem como manter o gramado saudável, né? No primeiro jogo, inclusive, lá um caminhão, um trator foi utilizado para tirar 80 toneladas de neve do gramado lá do estádio do Bodoglint. Então lá na Espanha eles aproveitaram para treinar num campo assim também, né? Um gramado, se familiarizar com o ritmo da bola, com a velocidade do jogo e, como eu falei, com o clima. Muito estratégico, mas não foi a primeira vez. Eu também descobri aqui que é a quarta vez que o Bodoglint usa essa estratégia para se preparar para jogos da Champions. Desde dezembro eles vêm fazendo isso. E tem dado certo, né? O resultado está aí, o time está classificado para as oitavas de final. Uma ideia interessante porque com o Bodoglint não está jogando o campeonato norueguês, a temporada lá ainda não começou, começa agora em março, dia 14 de março, se eu não me engano, é a estreia do Bodoglint no campeonato norueguês. Então está dedicado, focado apenas para a Liga dos Campeões. Perde um pouco de ritmo de jogo. Aquela história do copo meio cheio, meio vazio. Tem gente que pode falar, mas está mais descansado. É verdade, está mais descansado. Mas não tem tanto ritmo de jogo como tem os rivais, né? O combate físico, o ritmo, a bola, tudo mais. Então, assim, é histórico de fato o que está fazendo. Embolsa um bom dinheirinho o time do Bodoglint. Vai ter fôlego para se preparar para o restante da temporada, para olhar para o campeonato norueguês já com uma outra visão de que é possível ser campeão também. Um clube que disputa pela primeira vez na sua história a Champions,
109 anos de história tem o Bodo Glimt, pela primeira vez está tendo a oportunidade de ouvir o hino da Champions tocar. Hoje eram 3 mil noruegueses, torcedores aqui presentes no estádio, até curioso porque é uma cidade que tem 45 mil habitantes e 3 mil torcedores estavam aqui, então são quase 10% da cidade acabou vindo para cá. Mas é a paixão pelo futebol, né? Eles estão vivendo essa história, é um fator novo que o Bodo Glimt está trazendo para essa Champions, muito legal. E a Inter muito abaixo do que a gente poderia imaginar. Ontem na coletiva, o técnico da Inter, o Thyvu, falava que o time não estava preparado para fazer aquele jogo de 15 minutos na bafa, de ter que buscar um gol logo com 15 minutos, que era bom ter cabeça no lugar, que o jogo tinha tempo ainda, mas faltou isso para a Inter, faltou esse sangue nos olhos, faltou Lautaro Martinez em campo, artilheiro da Inter na Champions na temporada. A Inter precisava fazer gols e você perde o seu principal jogador, o seu artilheiro numa noite como essa. Fez muita falta. Acho que o Lautaro em campo poderia ter incendiado um pouco mais o time da Inter, poderia ter levado o time vibrado um pouco mais dentro de campo. Achei o time da Inter muito apático e pagou o preço, né? Provavelmente a Inter será campeã italiana, está com uma boa vantagem para o Milan, 10 pontos de vantagem para o Milan, mas na Liga dos Campeões acaba se despedindo de uma maneira muito precoce. Se eu não me engano, desde a temporada 2020-2021 que a Inter não ficava de fora das oitavas de final da Champions. Pagou um preço alto, não acho que tenha subestimado o Bodo Glimt, não acho que tenha entrado de salto alto, não senti que isso aconteceu, mas faltou vibração, faltou incorporar o espírito de Liga dos Campeões, o espírito de um time que teve em 2 finais nas últimas 3 edições, de falar aqui é um tricampeão da Europa, vocês têm que me respeitar, eu vou me impor e vou vencer essa partida, estou com o estádio todo a favor, mas não foi isso que aconteceu. Acho que a maior derrota recente da Inter de Milão, talvez uma das maiores vergonhas da história da Inter de Milão, recentes com certeza, mas da história provavelmente, porque você se despede do maior campeonato da sua temporada, do grande objetivo da temporada, por um time pequeno, com pouquíssima estrutura, que até ontem ninguém conhecia no cenário do futebol mundial, e o torcedor italiano que começou a deixar o San Siro logo depois do primeiro gol, vai para casa para se proteger do frio, mas a semana será longa para o torcedor da Inter de Milão. Não vai ser fácil, não vai ser fácil. A pressão que a torcida vai exercer, a pressão que a imprensa vai colocar em cima, porque foi catastrófica a atuação da Inter em casa na noite desta terça-feira. Vamos ver o que acontece na quarta. Outras 4 vagas para as oitavas de final serão definidas nesta terça. Bodo Glimt, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen e me faltou o último, esqueci o último, estão classificados para as oitavas de final da Champions. É isso, muita coisa na cabeça, a gente às vezes se perde. E frio também, que tá um frio para cada um aqui. E é isso. Valeu, galera, quem ficou até agora aqui no vídeo, quem assistiu o jogo, comenta aqui embaixo o que você achou dessa eliminação da Inter de Milão para o Bodo Glimt. Vamos ver agora o que esse time norueguês será capaz de fazer a partir de agora na Liga dos Campeões. Valeu, galera, abraço e é nóis. Valeu.